A estrutura sintáxica que eu escolhi para o meu analisador foi a declaração de funções baseada no Python. No caso, para um analisador dizer se uma sintaxe está certa ou errada, primeiro precisa definir o que é a sintaxe certa ou errada. No caso, eu segui basicamente como é a sintaxe do Python. Então, no Python você pode declarar funções de várias formas. Então, obrigatoriamente você precisa declarar usar o def para dizer que está iniciando a declaração de função. Aí dá um nome para a função, abrir um parênteses, depois fechar o parênteses, aí e dois pontos. Ou você, e isso é uma função sem argumentos. Você pode adicionar argumentos, e botar a dica do que vai ser o tipo do retorno, mas é opcional. Você pode botar o tipo do argumento também, que é opcional, você pode colocar ou não. Você pode também definir um valor padrão, se não for definido, se não for passado o valor para o argumento. Mas ele também é opcional e você pode juntar tudo isso numa função só. E esse valor aqui, no caso, na verdade o tipo, eu defini que vai ser considerado um tipo válido. str, que é string, inteiro, float, booleano e nulo, que é esse nome aqui, do jeito que é feito no Python, sem diferença nenhuma. E os valores aqui que podem ser passados igual são: para string tem que ser qualquer caractere mais que esteja entre aspas. Números tem que ser inteiros, tem que ser só números, inteiros é assim. O float pode ser representado do mesmo jeito que o inteiro, mas também com pontos, e não necessariamente precisa ter que começar com número. O booleano tem que ser verdadeiro e falso, com o T e o F maiúsculos, e o nulo tem que ser descrito desse jeito que é feito no Python. O jeito que eu decidi representar isso foi utilizando como se fosse uma árvore, na verdade meio que uma árvore, onde eu tenho uma classe token, que ele vai representar um trecho daquele código, ele vai ser responsável por verificar se aquele trecho está sintaticamente correto. Aqui no caso, esse aqui não é o desenho completo, mas vai dar uma ideia como funciona tudo. O primeiro token, né, que é a primeira parte, o primeiro trecho de código, é o def, que vai definir se vai ser usado para definir que é uma declaração de função. Então, se não houver um def, já vai dar erro aí, porque não está dito que é não incluiu a palavra-chave, está errado. Então, precisa ele, e depois no def, obrigatoriamente, você vai ter que ter o nome da função. Então, depois que o def verificou que os primeiros três caracteres são D e F, aí ele vai passar para o token de nome, para verificar se aquele nome é válido. Aqui no caso eu defini que nome é válido se ele for alfanumérico, não começar com número, e pode ter underline. Do nome, obrigatoriamente sempre vai ter um parêntese abrindo, e do parêntese abrindo eu posso ir direto para o parêntese fechado, ou eu posso adicionar um argumento. Para o argumento depois, eu posso botar o dois pontos, que vai me levar para o tipo, que não está desenhado aqui, ou eu posso definir um valor padrão, que aí vai ser o igual, ou eu posso definir outro argumento, que vai ser uma vírgula, e assim por diante. Todo token ele vai ter o que eu botei lá como next, que vai ser o próximo token possível. E, por exemplo, como aqui no caso, se esse deu erro, ele vai retornar um erro e acabou. Esse aqui deu errado, vai retornar um erro e vai dizer o erro desse nome aqui. Então vai dizer o nome é inválido. Se ele não der erro, ele vai passar para o parênteses aberto. Então, se não tiver um parênteses aberto, ele vai retornar dizendo que está faltando um parênteses aberto. Agora aqui, como ele pode tanto ir para cá quanto para cá, ele vai verificar se o próximo trecho ele se encaixa em algum dos dois. Se ele se encaixar
Se ele der erro aqui, mas se encaixar aqui, então ele vai dizer que a sintaxe está correta, né? Por se esse aqui também retornar que deu certo. Então, a sintaxe está correta, então vai continuar, ele vai retornar que a sintaxe está correta. Agora, se nenhum dos dois der certo, se não tiver nenhum argumento e nenhum um parêntese fechando, ele vai escolher um desses dois para dizer que foi o erro do código. No caso aqui é o último da execução. No caso, eu acho que para cada caso eu escolhi um diferente, mas o que era o mais, acho que era o mais lógico a se colocar. No caso aqui eu botei, nesse caso eu tenho certeza que foi o parêntese fechando. Então, por exemplo, ele poderia dar qualquer um desses erros, mas o que ele retorna é que está faltando parênteses fechando. E assim por diante, cada caso vai ter um caso seu. Agora vamos para o código. Como tem, por exemplo, a verificação de que se está usando a palavra-chave def e se o nome que você está dando para a função é válido é diferente, assim como se tem um parêntese aberto, enfim, são várias verificações diferentes. Então eu não fiz uma função na classe que faz tudo isso. Eu coloquei que o objeto token ele vai ter uma função que pode receber. Então eu posso ter o objeto da classe token que vai ter o nome, que vai ter, todos vão ter o mesmo nome, check, para verificar. Mas cada check ele vai ser diferente e não tem herança. Então eu tenho tudo token, não tem herança de token para verificar CDF, não. Tudo é a mesma coisa. E cada um eles têm os próximos, né? Então o que é esperado depois que esse está certo, o que vem depois. O nome, isso aqui era mais para eu não me perder, mas também ele é usado na verificação de símbolos, de vírgula, dois pontos, que eu uso o mesmo código para todos. Então só altera, eles só vão usar esse nome de base. Então, por exemplo, o código para ponto e vírgula vai ser o mesmo para dois pontos, que vai ser o mesmo para setinha. Eles só vão usar esse dado aqui, mas vai ser executado do mesmo jeito. Essa função next, ela vai decidir se eu devo parar a execução e retornar um erro de sintaxe ou se eu devo continuar para o próximo token. Não vou explicar ela agora, depois eu volto. Agora, como eu tenho diversos tokens, então eu tenho diversas verificações, várias funções que eu posso fazer para dizer se a sintaxe está correta ou não. Aqui no caso são 5, se eu não me engano. 5. Essa primeira aqui é a verificação do nome da função, se ela está correta. Então eu tenho um conjunto, set, que ele tem os nomes reservados. No caso, def é uma palavra reservada, então eu não posso ter uma função que se chama def. Não posso, porque é uma palavra reservada. Também eu não posso ter dois parâmetros, dois argumentos com o mesmo nome, ou um parâmetro que tem o mesmo nome da minha função. Então ele primeiro verifica se existe, né, a definição da função, se existe algo escrito depois do def. Depois ele verifica se o primeiro caractere ele uma letra, não pode ser um número. Então tem que ser uma letra. Pode ter número, mas depois do primeiro caractere. Aí, se não for, aí ele vai retornar que esse caractere específico não pode ser utilizado. Depois que ele verifica que o primeiro caractere é válido, ele vai procurar, ele vai assumir que o nome da função é formado pelo primeiro caractere até o último caractere seguido, que seja não alfanumérico. Ou seja, se você colocou A1, 2, 3, 4, aí vírgula, então ele vai assumir que é A1, 2, 3, 4. Assim, então, se você botar A1, 2, 3, 4, abre parênteses, aí ele vai assumir
que o parênteses já é para análise de outro token. Aí ele assumindo esse nome, ele vai verificar se esse nome ele está já entre os nomes reservados. Se tiver, ele vai dar o erro que a palavra está reservada. Então, ou a palavra é reservada, ou já tem outro parâmetro, ou a função já se chama assim. E depois eu adiciono o nome no conjunto. E aqui eu chamo aquela função lá do next. Lembrando que esse self aqui é o próprio conjunto, por mais que a função não esteja na classe, aqui a gente tem acesso ao objeto. Então esse self.next está chamando depois eu vou explicar mais em detalhe. Mas aí, do mesmo jeito que essa aqui funciona, eu vou ter uma verificação para cada tipo. Por exemplo, nesse aqui para símbolos, que eu tenho vírgula, 2 pontos, a seta. Então, ele verifica se esse caractere, o primeiro caractere da instrução, ele é o esperado, se é uma vírgula ou se é 2 pontos, dependendo de como eu coloquei. Se não for, ele vai retornar um erro. Se for, aí ele vai continuar para o próximo token. Aqui é o da função def, verificar a palavra reservada, se está coisado. Aqui é o dos tipos válidos, se o tipo que eu coloco depois de 2 pontos, ele é válido ou não. E os válidos são esses aqui. E a verificação de valor, que é se for uma string tem que ser entre aspas, se for um número tem que ser dígitos, esse jeito aqui que eu falei. Então, lembrando que o tipo que vem depois dos 2 pontos, ele é opcional. Então eu posso colocar aqui 2 pontos str e depois o igual e colocar um ponto flutuante, por exemplo. Pode fazer isso, ele é opcional. Ele não verifica se aquele negócio realmente está, a tipagem está correta. Tendo os meus tokens e a minha classe feita, agora eu tenho que inicializar tudo isso. Então aqui eu fiz vários objetos token, vou começar lá de baixo porque faz mais sentido, eu acho. Então aqui o primeiro é o da definição, então eu passo a função aqui para cá. E eu digo que as próximas verificações é o de verificação do nome da função, que é esse aqui. Então esse aponta para esse. E o nome da função, depois que eu verifico se o nome está correto, eu vou verificar se tem um parêntese aberto, que é esse aqui. Então aqui eu passo o nome, e ele é utilizado, esse caractere aqui é utilizado nessa função. Depois que eu abro um parêntese, eu posso esperar que tenha um argumento ou que tenha um parêntese fechado. Aí ele aponta tanto para esses dois, né? E aqui no nome do argumento ele vem para cá, o argumento ele vai esperar tanto os 2 pontos como uma vírgula, ou um igual, ou um parêntese fechado. E aí cada um vai apontando e assim por diante, que tem vários tokens. Agora a função lá next que eu não expliquei. Eu não se lembro se eu falei, mas essa função aqui ela é responsável por dizer por chamar o método dos próximos. Um token ele vai chamar os próximos. Aí essa função aqui ela vai dizer é para chamar mesmo ou para a execução porque ocorreu um erro. Então, e também tem outro macetezinho que, por exemplo, quando eu vou declarar uma função, eu defini aqui que vai ter 3 caracteres, def, espaço, nome da função. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar 10 espaços, então eu tenho que estar preparado para isso. Que pode ter 10, 5, 2, 20. Do mesmo jeito, se depois do nome da função eu quiser colocar um espaço aqui, ou depois dos argumentos eu vou botar aqui, tá assim. Então,
posso colocar espaço de vários jeitos, cada pessoa coloca um espaço do que quiser. Então, aqui, a primeira coisa que eu estou fazendo é retirar esses espaços que vem antes quando eu passar para verificação, ela já puder assumir que o que ela está recebendo lá já é sem os espaços. Essa instrução aqui é o próprio código que está numa cadeia de caracteres, no string. Então, lembrando que cada método desse de verificação, ele passa para frente a string já cortada. Então, por exemplo, na verificação de nome, ele vai verificar se aquele nome é válido, ele vai tirar aquela parte do nome válido e vai passar só para a próxima. Aí, aqui, ele vai tirar esses espaços que vem, tipo, a função tirou o nome, agora ele vai tirar os espaços e vai chegar lá para verificação do parênteses, já para ele verificar já só o primeiro caractere. E ele vai, e para todos os métodos funciona assim, para todas as verificações. Então, depois que ele tirou todos os espaços, ele vai percorrer a lista de tokens dos próximos aqui. Um token tem vários outros. E ele vai verificar se essa verificação ela vai levantar um erro, que é essa função customizada que eu fiz, essa exceção, ou não. Se não der erro, então esse token aqui vai chamar os próximos deles até e assim por diante. Mas se der erro, então ele vai tentar o próximo. Se ele chegar então, e aqui vai contando, ó. Se, por exemplo, ele tem 3 próximos e já deu 3 erros, então quer dizer que ele não tem mais possibilidades e que a sintaxe está realmente incorreta, está inaceitável. Então, agora eu vou demonstrar como está funcionando. Então, eu posso ter uma função sem nada, posso adicionar um retorno, posso adicionar argumentos, não posso ter vários argumentos com o mesmo nome. Posso ter tipos, tá correto, mas eu não posso ter tipos inválidos. Posso ter tipos corretos, mas eu não posso ter valores inválidos, mas ele pode vir entre aspas, por exemplo. Posso ter vários valores aqui também. Posso ter vários valores aqui. Pode ser só o tipo padrão. Posso ter true, false. E basicamente é isso que ele está funcionando. Não posso ter uma função que se chama def. Não posso juntar um nome. E também não posso ter uma seta sem retorno. O tipo é inválido. Não posso ter só uma vírgula no meio. Que no caso ele está assumindo que a vírgula é um parâmetro. Ou seja, o nome é inválido do parâmetro.